Os aburames são legais, mas você sabia que tem outros usuários de insetos? Tá curioso, né? Então pega o pergaminho que hoje eu vou te explicar. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou o Rafa, editor da Naruto, e no vídeo de hoje estou fazendo a segunda parte daquele vídeo que eu prometi, né, lá dos insetos, estava explicando sobre os insetos do clã Aburame. Eles usam vários insetos, né, o clã mais explorado usando insetos, inclusive é um dos 4 clãs nobres de Konoha, e ainda ficaram alguns insetos de fora que eu vou falar pra vocês hoje. E como aquele vídeo tinha ficado muito grande, eu achei melhor dividir em 2, e para não ficar cansativo, né, e tudo mais. Então o vídeo ia ficar muito longo, achei melhor dividir em 2. Então provavelmente eu vou estar diferente aqui em algumas partes. E se você não assistiu a primeira parte dos insetos, vou deixar aqui nos cards para você poder assistir. E se você quiser saber mais, tem vários vídeos que eu vou deixar aqui nos cards para vocês entenderem melhor, beleza? E também, se não for pedir muito, me segue no Twitter pra gente poder conversar. Eu tive que abandonar o TikTok, como eu expliquei no vídeo passado, mas lá no Twitter a gente pode conversar e vai ficar bem massa, vocês vão ver. A gente pode trocar uns leaks, descobrir alguma coisa nova dos episódios, vai ser bem legal, beleza? E, se você gostar do meu trabalho, já deixa o like aí embaixo que isso me ajuda muito e me incentiva a trazer cada vez mais vídeos pra vocês. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Então, ainda falando sobre os Aburame, existem outros insetos que eu não cheguei a falar. Na verdade, faltou um inseto, né? Pelo que eu me lembro agora. Mas pode ter mais algum que passou despercebido, então a gente pode falar disso em outro vídeo, beleza? Um outro inseto que o clã Aburame usa, na verdade o Shino usa, né? Não cheguei a ver nenhum outro Aburame que usasse, é um inseto comedor de metal. Mas só para explicar por que o Shino usa alguns insetos que talvez outros não usem. O Shino, além de tudo, ele é um pesquisador também, então ele gosta de conhecer mais insetos, mas o Shino coleciona insetos para poder usar. Nesse caso, ele colecionou um inseto que provavelmente não foi nomeado, pelo menos nós não encontramos nenhum nome para ele oficial, né? E esse inseto, ele é muito parecido com o Kikashi. A diferença é que ele tem olhos vermelhos e ele come metal. E meus olhos não estão vermelhos por causa da maconha. É o que, Kurenai? Não que eu use maconha, claro. Então ele é um inseto muito poderoso, ele tem um sistema digestivo muito forte, né? Para poder comer metal, né? Então ele não se alimenta só de chakra como são os Kikashi. Mas, apesar disso, eles são bem parecidos com o Kikashi. Eles têm algumas diferenças que a gente pode ver no visual, né? Eles têm algumas ranhuras, olhos vermelhos e tal. Mas, no geral, eles são parecidos com os Kikashi. E eles consomem totalmente metal. E isso foi fundamental para uma emboscada que Konoha fez contra o País do Céu, que o Shino usou esses insetos. Então, tendo isso em mente, é bem possível que o Shino use cupins, né? E possa derrotar o Hashirama. Inclusive, tem uma máquina Shippuden que a gente vê a casa do Naruto, e assim, Naruto é muito porco, tá tudo muito sujo, mas ele foi receber o Kiba e o Shino pra comer um ramen lá, né? E assim, a casa tá tão suja, que começou a aparecer barata. O Kiba tentou matar e o Shino não deixou, porque o Shino disse que as baratas também têm alma, e ele usou os Kakashi dele pra tirar as baratas lá do apartamento. Então, mais uma curiosidade sobre os insetos, né? Segundo o Shino, eles têm alma também. E já que a gente falou do clã Kamisuru, esse é outro clã usuário de insetos. Só que eles usam abelhas ao invés dos Kikashi, Kidashi e os outros que eu falei. No passado, esse clã tinha uma grande rivalidade com o clã Aburame de Konoha, e os dois viviam entrando em guerra. Eles são famosos pelo uso de abelhas, como eu falei, e o mel que elas produzem. E entre as abelhas usadas pelo clã Kamisuru, existem 2 tipos, as falsas e as verdadeiras. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. As abelhas verdadeiras são armazenadas dentro da roupa do membro do clã Kamisuru. Elas podem ser usadas em enxame e elas possuem um alto poder cortante. E podem cortar até mesmo cordas, aquele material que elas produzem de cera e até mesmo outros insetos. Bem como elas possuem uma toxina no ferrão delas que elas podem picar o oponente para poder desmaiar ele e até matar, ou elas também podem atirar esses ferrões para atacar de longe. As falsas são criadas a partir do chakra, e quando elas são danificadas, elas explodem em mel, o que pode prender o oponente. Para uma estratégia de enganação, os usuários podem misturar as falsas com as verdadeiras. Assim o oponente nunca sabe qual é que tem ferrão e qual que vai grudar ele. Então o membro do clã Kamisuru consegue pegar o oponente de surpresa. E além disso, eles conseguem misturar papéis bombas para um poder mais destrutivo. E assim como os Kikashi, elas ainda podem ser usadas para o rastreamento.
E por último, os membros do clã Kamisuru são capazes de usar uma abelha gigante. Assim como eles são capazes de criar uma colmeia gigante que absorve chakra, e essa colmeia também serve para a reprodução das abelhas gigantes. Nascem várias larvas gigantes dos ovos que eclodem, e tanto essas larvas quanto as abelhas gigantes podem comer os inimigos vivos. E graças à capacidade dessa colmeia de absorver chakra, o alvo se torna muito mais fácil para as larvas, que são bem lentas. Além disso, a abelha gigante é altamente resistente a projéteis e ela pode criar cera em larga escala para poder prender os inimigos. E graças a essa ligação que o clã Kamisuru tem com as abelhas, eles conseguem produzir cera de abelha também para poder produzir clones. Mas uma grande fraqueza das abelhas é um repelente especial que mantém elas afastadas. Sai, hétero! E o último clã que eu vou falar sobre insetos hoje é o clã Magiri, que foi apresentado pra gente em Naruto Shippuden Kizuna Drive. Os membros desse clã são capazes de controlar insetos maiores que o Kakashi, quase do tamanho de ratos. E esses insetos são altamente eficientes no ferrão, assim como eles podem explodir em veneno quando eles são atacados e derrotados. Muito semelhante ao que acontece com o mel das abelhas do clã Kamisuru. Mas o clã Magiri vai muito além só do controle de insetos. Pelo menos um dos membros deles consegue se tornar um verdadeiro inseto, que é capaz de criar nuvens de fumaça venenosas e possui uma carapaça tão resistente que o único ponto fraco dele é no abdômen. Que nojo! Um outro usuário de inseto é um membro do grupo Nokizaru, o Himushi. Ele basicamente demonstrou 2 usos de inseto, e são usos muito úteis, né? Coisas que pro Shino seria incrível. Um dos insetos que ele usou era capaz de espionar para ele, então ele conseguia ver tudo através desse inseto. Um outro inseto que ele usou era um inseto explosivo, que era bem esquisito. Ele entra na corrente sanguínea da pessoa e ele se instala no peito. E depois que a pessoa usa chakra, esse inseto se alimenta do chakra e explode. E apesar de não ser propriamente um inseto, eu vou falar aqui também das aranhas, já que muitas pessoas associam as aranhas com os insetos, mas elas não são insetos. Ao longo da obra, alguns personagens já demonstraram a capacidade de usar aranhas em combate, como a gente viu com Kidomaru, com Suika e até mesmo durante um teste que o Naruto fez com o time dele, o time 7 e o time 10. Essas aranhas são capazes de criar teias super resistentes que só podem ser rompidas com a inserção de chakra nelas. E fora essa fraqueza na inserção de chakra, elas conseguem suportar toneladas e até mesmo segurar armas cortantes, como uma kunai, por exemplo. Essas teias produzidas são muito úteis para aprisionar o inimigo, e assim como acontece com os insetos do clã Magiri e as abelhas do clã Kamisuru, as aranhas podem explodir em teias para poder prender o inimigo quando elas são derrotadas. E além disso, esse material das teias pode ser endurecido tanto para defesa quanto para o ataque, mas para defesa só foi visto sendo usado pelo Kidomaru dentro do corpo dele. E isso sem contar que as aranhas podem ser tanto pequenas quanto enormes. Que foi? E já que eu citei as aranhas, eu não posso deixar de fora um outro animal que também é muito associado com os insetos, mas que não é propriamente um inseto, que são os escorpiões. Existem alguns escorpiões gigantes nos desertos do País do Vento, e eles possuem uma carapaça muito dura, além de eles tentarem comer seres humanos. Mas, quando eles morrem, eles dão uma refeição muito nutritiva. E agora as últimas menções honrosas sobre insetos usados dentro da obra. Como por exemplo o Bikochu Modoki, que são insetos que são muito parecidos com o Bikochu, eles têm exatamente as mesmas características, exceto que eles são muito maiores, eles são enormes, e eles são muito agressivos quando eles são provocados. E eles são tão grandes e tão fortes que eles são capazes de facilmente derrubar humanos, seja crianças ou adultos. E é dito até que eles são capazes de comer humanos. Outro detalhe que o Neji menciona durante o exame Chunin, enquanto ele está analisando o corpo do Shino, é sobre a capacidade das pessoas invocarem insetos, que indica que pode ser uma prática muito comum dentro do mundo de Naruto. Outro inseto que vale a pena destacar não é realmente um inseto, mas é um robô que imita um inseto, né? Imita um mosquito, que é o que o Victor usa para pegar as informações do receptáculo. E o último tipo de inseto que eu queria trazer para vocês é um inseto parecido com o do Victor, que eu acabei de falar, que não é um ser vivo, mas é uma ferramenta mecânica, que é uma marionete de inseto, uma marionete de abelha rainha, mais ou menos como se fosse aquela abelha rainha que eu falei no clã Kamisuru. Essa abelha, na verdade, é uma marionete, usada pela Meno do clã Shirogane. Esse clã usa marionetes muito inspiradas em animais, e os animais que a Meno usa são abelhas. Então ela pode usar uma abelha rainha gigante, que pode liberar várias abelhas menores para poder atacar o inimigo. E ele tem algumas técnicas que se assemelham a insetos, como por exemplo o modo borboleta do Choji, ou mesmo o C1 e o Choujoujiga, do Deidara, do Seki, no caso do C1, e do Inojin e do Sai, no caso do Choujoujiga. E
assim como as aranhas e os escorpiões, existem outros animais que são confundidos normalmente com insetos, como por exemplo a lesma, que a Tsunade e a Sakura podem invocar, né, a Katsuyu, ou mesmo algumas centopeias, como aqui o Penha invoca, que são centopeias gigantes, ou ainda as centopeias gigantes da Floresta da Morte. E a última menção honrosa aqui não poderia ser para outra. Eu tô falando da biju dos insetos, que é o Chomi, a biju de 7 caudas, que fornece a capacidade de usar habilidades de insetos pro Jinchuriki dela. E já que a gente falou do escorpião, eu não posso deixar o Sasori de fora, já que o nome dele mesmo significa escorpião, e o símbolo que ele adotou é um escorpião vermelho. Assim como uma das armas que ele criou, que é o Hiruko, tem a cauda que lembra um escorpião. Ela funciona mais ou menos naquele mesmo estilo. E como uma última curiosidade, o Kishimoto é muito fã de insetos, e ele revelou isso durante o capítulo 57 de Naruto, e talvez seja por isso que a gente viu tantos insetos ao longo da obra. E basicamente é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like aí embaixo, comenta o que vocês acharam dos outros clãs usuários de insetos, me contem qual é o clã que vocês mais gostam dos insetos, qual usuário de insetos que vocês mais gostam. Se vocês tiverem outras dúvidas, deixem aí embaixo que eu vou tentar responder da melhor forma possível. E, se não for pedir muito, manda pros seus amigos que vai ajudar bastante, beleza? Até pro Voice Maker eles podem mandar, porque eu sei que tem gente lá que gosta do Shino. E a gente se vê no próximo vídeo. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fiquem com Kaguya.